O Livro dos Espíritos, capítulo 1, quarta parte. Das penas e gozos terrestres. Decepção, ingratidão, afeições destruídas. Questão 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? São, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Mas isso não impede que se lhes ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Pode-se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar e termos perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido. Pois bem, triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocares acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são escondidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dai-lhes ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído
o egoísta. Uniões antipáticas. Questão 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado a afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciar. Tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conheceram, por voltar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assenta na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito que ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, antecedendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargo quanto envenena toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam. Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos prejuízos. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? É para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça cairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Temor da morte. Questão 941.
Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhe vem esse temor? Tendo elas diante de si o futuro, falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada há mais. Quanto aos que persistirem nas suas crenças da infância, esse tem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temor. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas feições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para seres felizes na terra, que neles sejam o que chamam lugares comuns, sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar sua desgraça. Há as que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Desgosto da vida, suicídio. Questão 943. De onde nasce o desgosto da vida, que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil
e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade nas sólidas e mais duráveis que a espera. Tem o homem o direito de dissipar da sua vida? Não. Só a Deus consiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Não é sempre voluntário o suicídio. O louco que se mata não sabe o que faz. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida. Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. E o do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo, pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Aí, porém, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para lhes servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Esses, ai deles, responderão como por um assassino. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? É um suicídio, mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que ele seja totalmente absolvido, se lhes faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social, não haverá 1000 vezes mais grandezas e indignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta, e que vos volta às costas assim precisais dele. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar
a vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abandonar os rigores de sua justiça. Será desculpável o suicídio quando tenha, por fim, obstáculo que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhes leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que à de Deus, visto que volta para a vida espiritual, carregada de suas iniquidades, tendo-se privadas dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus, geralmente, é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicídio nada repara. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem, o mais certo estará de lá chegar, pois, matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo, sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem, ou ser útil ao seu semelhante? Isso é sublime, conforme a intenção. E, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio, mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado, se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório do sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno, a que maior preço dá o homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seu semelhante. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Comete suicídio um homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudando em verdadeiras necessidades físicas, é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade.
acrescidas do esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que algumas coisas têm da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Quando uma pessoa vem diante de si um fim inevitável e horrível, será culpado se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja considerável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Será considerável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita na prática do mal. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos. Obedecem a um preconceito e, muitas vezes, mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Encontram culpada na nulidade moral que as caracteriza. Em a sua maioria, e na ignorância em que se acham, esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de juntar-se-lhes. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que é objeto de suas afeições, deles se afastam por um tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e um insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com afeições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Quais, em geral,
com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicídio não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta, e que são a consequência da interrupção brusca da vida. A persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, para estar quase sempre esse laço em plenitude, na plenitude da sua força, no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente, muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva e que ainda pertence ao número dos vivos. A finalidade de permanecer entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu bom grado, sente os efeitos da decomposição, de onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estabelece que também pode durar, pelo tempo que havia durado a vida que sofreu, interrupção. Não é geral este efeito, mas em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e cedo ou tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuravam desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos,
mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como nulo ensino, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob. (947) Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. 934 e seguintes, 947. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação, realmente, mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. 155 e 165. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz na alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo. No espírito, que, assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral este efeito, mas, em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muito desgraçados na terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes o contrário é o que se dá, como nulo ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas.